Oi, meu nome é Julianita e eu vou apresentar meu trabalho sobre transgênicos, tecnologia em contrapartida a preconceitos. O objeto de estudo do meu trabalho são os transgênicos, mas é muito importante relacionar eles com a tecnologia, porque a criação dos transgênicos só foi possível devido às novas tecnologias relacionadas à genética e à biologia molecular. E a gente só percebe a importância desses avanços quando a gente olha para a nossa vida. Hoje nós temos diversos medicamentos, diversas tecnologias, como a internet, computadores, celulares, que mudaram a nossa vida. Então é muito importante relacionar os transgênicos com essa era de informação. Os transgênicos são relativamente novos e por isso nós temos uma grande problematização em torno deles. A problemática dos transgênicos é que, junto com essas novas tecnologias, surgiram também novas dúvidas e novos questionamentos. Então a sociedade começou a se perguntar se consumir esses alimentos transgênicos faria bem a longo prazo, se eles causariam mal ao meio ambiente, se eles são prejudiciais à nossa saúde. E são problemáticas que são pertinentes e que são importantes para a gente conseguir desmistificar esse tema para a população. Então, com isso, eu criei 2 pontos de discussão, que são minhas hipóteses. A primeira é que o preconceito da população pode estar relacionado com a falta de informação, ou seja, por mais que nós vivamos em uma era de tecnologia, às vezes as pessoas não conseguem filtrar as informações e assim elas acabam tendo informações superficiais sobre diversos assuntos. Outra hipótese é que, sendo assim, os idosos apresentariam mais receios por possuírem mais dificuldade com tecnologia. Nós sabemos que com essas novas tecnologias surgiram também novas formas de manuseá-las. As crianças e os jovens têm muito mais facilidade com essas novas tecnologias do que os idosos, porque eles viveram em uma época em que isso não existia. Para mim analisar essas hipóteses, eu criei um formulário no Google Forms. Esse formulário ficou disponível por 6 dias. Eu encaminhei eles a familiares e conhecidos meus e eles responderam várias perguntas que eu coloquei. Dentro desse formulário, eu criei 3 eixos. O primeiro eixo é de identificação do participante, o segundo, de nível de conhecimento em relação aos transgênicos e o terceiro, de julgamento e percepção. O meu objetivo era conseguir entender a percepção dos transgênicos por parte da população. E com esse formulário eu consegui uma diversidade de respostas. Eu consegui participantes de 16 anos até 55 anos. Então foi possível relacionar essas diferenças de idade. Então eu consegui relacionar as variáveis: ter estudado e possuir receios, saber o que são os transgênicos e possuir receios, idades e possuir receios. E o que eu encontrei como resultado, desse formulário? Aqui tem um gráfico mostrando que os principais receios da população são saúde, meio ambiente e qualidade e valor nutricional desses alimentos transgênicos. Outro resultado muito interessante foi a idade e os receios da população. Eu dividi os meus participantes como jovens de 16 a 39 anos e como eu não tinha participantes com uma idade mais avançada, eu considerei pessoas mais velhas como pessoas entre 40 e 55 anos. Aqui a gente consegue perceber que os jovens possuem uma heterogeneidade nesse quesito. Então, uma parcela, cerca de 40%, possui receios e cerca de 60% não possui receios. Agora, quando a gente olha para as pessoas consideradas mais velhas, a gente percebe que esse cenário muda. 100% das pessoas entre 40 e 55 anos possuíam receio. E o que a gente pode concluir com isso? Que as pessoas mais velhas realmente possuem mais receios em relação aos transgênicos do que as pessoas mais jovens. Em relação às variáveis, elas não houveram correlação, não consegui provar estatisticamente que elas haviam correlação, mas o receio mais evidente que foi apresentado foi a saúde, e muitos deles estavam relacionando ao câncer, por mais que não houvesse comprovação científica. Outra coisa que serviu como um alerta é sobre os indivíduos que nunca estudaram sobre os transgênicos e nem sabem o que são. Os transgênicos são muito importantes porque eles são uma nova fase da tecnologia, uma nova fase da agroindústria, da nossa alimentação. E é muito importante a gente saber o que é transgênico, porque eles estão
na maioria dos supermercados e às vezes a gente consome sem mesmo saber o que são, saber que a gente está consumindo, né? Então esse foi o meu trabalho. Muito obrigada.